Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de ler o texto, queria que você pensasse comigo sobre algo. Imagine-se agora como objeto de um observador. Ele está acurando a sua vida, observando os seus atos, seu passado, seu presente, seus feitos, suas omissões. Ele está enxergando quem você é por dentro, por fora. Ele o conhece perfeitamente. Agora, esse observador tem a tarefa de resumir a sua história em uma frase. Sabe como alguém que tem o epitáfio sobre a lápide, e ele é resumido, talvez, numa frase apenas, no escrito apenas? Se esse observador, hoje, nessa manhã, tivesse que dizer algo a seu respeito, ou ao meu respeito, tendo ele o conhecimento pleno de quem somos, como ele resumiria a sua vida, como ele resumiria a minha vida? O que esse observador seria capaz de dizer a nosso respeito, com base em todo o exame feito? Agora, pense em si mesmo, sendo esse observador. Você está investigando a sua própria vida, fazendo o inventário do seu coração, de tudo que você já vivenciou até aqui, suas grandes obras, mas também os seus deslizes. Imagine-se agora, tendo que dar um título à sua história. Você precisa resumir muito bem a sua vida em uma frase apenas. Como você, sendo um autobiógrafo, se descreveria? Se você pudesse, nessa manhã, dizer assim: olha, fulano de tal pode ser resumido nesse epílogo aqui, nessa frase aqui. Como é que você resumiria a sua história? Eu queria conversar com você nessa manhã, à luz de um texto que nos lembra a história de um homem que não é reconhecido por causa de grandes obras, grandes feitos, coisas extraordinárias. Eu quero falar com você sobre Enoque, aquele homem que a Bíblia destaca tão somente como homem que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Me parece que isso é quase tudo que temos acerca de Enoque. Eu queria ler todos os textos que a Bíblia apresenta acerca de Enoque. E se você puder me acompanhar, faça isso. Primeiro, abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Hoje você vai sair daqui sabendo tudo que a Bíblia diz sobre Enoque. São apenas 3 pequenas porções textuais e não mais que isso. E você vai perceber comigo que tudo que nos é dito sobre Enoque não é nada acerca de grandes feitos, mas de um homem que é conhecido por aquele com quem andou, mais do que pelo que ele fez em si mesmo. Gênesis capítulo 5, eu quero começar lendo do versículo 18, para você entender que Enoque, ele vem para quebrar um ciclo de nascimento, crescimento e morte. Essa é a história de todos os demais que vieram antes dele e também daqueles que vieram depois dele. Enoque entra na história e ele é meio disruptivo. A história dele tem início, tem desenvolvimento, mas o fim não é a sepultura. A história de Enoque não termina como a história dos seus pais ou dos seus avós, não termina dizendo, e morreu. Veja como está escrito a partir do versículo 18. Jared viveu 162 anos, e ele gerou a Enoque. E depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos. E o que é que aconteceu com ele? Ele morreu. E aí surge Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Mais uma vez, o autor chama a nossa atenção para esse detalhe. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora vai comigo, por gentileza, lá para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11.
naquele texto que nos é apresentado num tipo de galeria, o nome daquelas figuras heróicas que nós conhecemos, homens com pés de barro, gente como a gente, mas que foram gigantes de Deus, e ali aparece o nome de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5. E tudo que nos é dito sobre ele está aí. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agora avance comigo para o livro de Judas, a carta escrita por Judas, já no finalzinho da sua Bíblia, bem próximo ao livro de Apocalipse. Versículo 14 diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vamos orar e pedir ao Senhor que, por sua graça, fale conosco nessa manhã. Senhor, essa é a tua palavra, e nós reconhecemos que essa palavra é palavra inspirada, é infalível, imutável, e que o Senhor resolveu revelar-se por meio desse santo livro, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, porque temos a Bíblia na nossa própria língua. Obrigado porque nós podemos lê-la audivelmente, podemos nos reunir em torno da palavra, para ouvirmos o que assim nos diz o Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, por sua graça, fale conosco, desvende os nossos olhos, ó Deus, a fim de que contemplemos as maravilhas da tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu pudesse pedir para você descrever a vida de Davi, certamente você alocaria a existência daquele homem em uma das suas grandes batalhas, talvez mais especificamente aquela guerra, a batalha pessoal que ele travou com Golias. E você lembra de Davi por conta da sua vitória gloriosa e triunfante sobre um gigante filisteu. Talvez também por conta da sua colossal prosperidade como monarca, aquele homem que cresceu avultosamente, sendo um guerreiro, sendo um rei, um administrador, um homem que levou o reino de Israel a prosperar. Mas veja, todas essas coisas estão muito relacionadas a feitos. Se eu pedisse para você descrever para mim a história de Noé, por exemplo, você talvez lembrasse de Noé a partir daquela grande embarcação, da arca, aquele homem que foi chamado por Deus e comissionado para construir um grande barco, e a partir daquilo salvar um grupo pequeno de pessoas, através de quem Deus continuaria se relacionando pactualmente com a humanidade. Se eu pedisse para você falar de Josué, talvez você falaria da coragem daquele homem, de ter de alguma forma quebrado o protocolo de, ao voltar para Jerusalém, não ser mais um daqueles que o coração estava desmaiado, apavorado diante dos gigantes. Talvez você lembrasse de Josué como aquele guerreiro conquistador que conduziu o povo de forma poderosa a entrar na famosa terra prometida. Se eu fosse dando nomes aqui de personagens bíblicos, certamente você iria associar o personagem a algum feito poderoso. Mas isso não pode ser feito em relação a Enoque. Qual foi o seu grande feito? Enoque não foi um homem que andou com a espada na sua cintura, ele não decapitou dragões, ele não fez gigantes caírem,
ele não derribou muralhas, ele não atravessou o mar, ele não fez nada desse tipo. A história de Enoque não é conhecida pelas grandes obras das suas mãos. Enoque é descrito tão somente como homem que andou com Deus. E o narrador em Gênesis 5, ele faz questão de repetir essa expressão, andou Enoque com Deus. Há um princípio na hermenêutica, de que todas as vezes que o narrador bíblico ele está expressando repetidamente alguma palavra, alguma frase ou algo desse tipo, é porque ele quer chamar a nossa atenção exatamente para aquele ponto. E numa história tão curta, o fato de Moisés, debaixo da inspiração, ter dito por 2 vezes que Enoque andou com Deus, é porque ele quer que seja ali o objeto do nosso olhar. Precisamos lembrar que esta é a notoriedade de Enoque, o Deus com quem andou. E eu fiquei me perguntando, quando preguei a primeira vez nesse texto, se eu poderia, em passando dessa existência para a eternidade, também ser lembrado como um homem que andou com Deus. E eu não estou falando de ser lembrado pelos meus sermões. Eu não estou falando de ser lembrado por tantas igrejas que possivelmente eu pudesse plantar. Eu não estou falando de ser lembrado pelos meus títulos, pelos cursos que fiz. Eu estou falando de ser lembrado por aquele com quem andei. Na verdade, Enoque está escondido na sombra do Onipotente. E se alguém quiser lembrar de Enoque, ele precisa encontrá-lo em Deus, buscá-lo em Deus. Porque tudo que pode ser dito acerca desse homem, só pode ser dito a partir do Deus a quem e com quem ele andou. Isso é fascinante, meus irmãos. E deveria ser a expectativa do coração de cada um de nós. O desejo ardente e pujante de sermos lembrados, não pelas nossas obras, não por aquilo que fizemos e que trouxe alguma fama para nós, mas sermos lembrados pelo Deus com quem andamos. Certamente, isso é algo fabuloso e fantástico. Alguém ser conhecido não pelo que fez, mas por aquele com quem andou. Enoque foi conhecido porque andou com Deus. Existem pelo menos 4 Enoques na Bíblia. O primeiro deles não é esse. Se você volta lá para o texto de Gênesis, capítulo de número 4. O versículo 17, aparece pela primeira vez o nome Enoque, que não é esse mesmo Enoque que aparece aqui no capítulo 5. Em Gênesis capítulo 4, versículo de número 17, diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a quem? A Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Essa é a primeira vez que o nome Enoque aparece, e é muito interessante. E eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou dizer, porque você vai colocar os textos lado a lado, e você vai perceber que não é sem razão que Jared é guiado pelo Senhor para colocar o nome do seu filho de Enoque, e esse Enoque não experimenta a morte. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus disse que estabeleceria um conflito cósmico, um cisma perene entre as 2 descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. O Senhor disse que haveria um conflito, de modo que a descendência da serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher, e este, por sua vez, lhe esmagaria a cabeça. Desde então, nós temos na Bíblia 2 genealogias paralelas, 2 descendências, 2 sementes, e a ideia é sempre uma semente da mulher e a semente da serpente. Quando você vai para Gênesis 4, você tem a ideia do primeiro fratricídio, um assassinato entre irmãos, mas você tem a figura de Abel e Caim, representando Abel, a descendência da mulher, e Caim, a descendência da serpente. Você avança um pouquinho mais, você vai para a descendência de Abel, e você descobre que Enoque, ele é filho exatamente de um antecedente ou de um descendente de Abel. Ele faz parte da genealogia dos filhos da mulher, do descendente prometido. Enoque, esse Enoque do capítulo 5 que nós lemos,
Ele é alguém que vem da linhagem do descendente prometido, daquele que na plenitude dos tempos haveria de vir para esmagar a cabeça do tentador. Enquanto que o Enoque, do capítulo 4, ele é alguém que nasce diretamente da genealogia de Caim, que é a genealogia da serpente, do maligno. O Enoque do capítulo 5, a genealogia de Abel. O Enoque do capítulo 4, a genealogia de Caim, duas sementes. A genealogia do capítulo 4, onde fala do primeiro Enoque, essa genealogia sempre termina na morte. Você não tem ninguém, nenhum nome da genealogia de Caim, de alguém que viveu e foi trasladado, de alguém que viveu e não experimentou a morte. Mas então na genealogia de Sete, na genealogia de Abel, você tem um segundo Enoque, mostrando que na genealogia da mulher, na genealogia da semente prometida, nem todos morrerão. Na genealogia do prometido, existe a esperança da ressurreição e da vida eterna. E aí quando você coloca o Enoque do capítulo 4, em paralelo com o Enoque do capítulo 5, você tem aí o resultado final das duas descendências. A descendência de Caim sempre levará o homem à morte, mas a descendência de Abel tem a esperança da vida eterna, porque é a descendência dos escolhidos, é a descendência daqueles sobre quem repousa a aliança do Deus eterno. São duas genealogias, dois nomes iguais, mas dois destinos completamente diferentes. O narrador bíblico está organizando o texto desse modo para entendermos isso. O primeiro Enoque morreu, mas o segundo não. Os descendentes da serpente morrerão, e morrerão eternamente, é isso que a Bíblia diz. Aqueles que seguiram o dragão naquela imagem metafórica de Apocalipse, esses experimentaram a segunda morte. Mas os descendentes de Abel não. Aqueles que estão representados em Cristo, esses ainda que morram, ressuscitarão, porque a promessa é de vida e vida eterna. Porque o Cristo morreu para que nós não precisássemos morrer mais. Mas há um outro detalhe ainda nessas duas genealogias. Se você observar, a genealogia de Caim está ligado a uma maldição. Deus disse que Caim seria um errante por essa terra, e ele seria reconhecido por onde chegasse, haveria uma marca sobre ele de que ele era maldito. Havia uma palavra, uma sentença de maldição sobre Caim e consequentemente sobre a sua descendência. Mas não sobre o segundo Enoque. O segundo Enoque, ele não anda errante. O segundo Enoque, ele não está andando segundo o curso do mundo. O segundo Enoque, ele anda com Deus, porque ele é alguém que está debaixo da bênção de Deus. O segundo Enoque, ele existe para contrastar a realidade de maldição que repousa sobre o primeiro. E essas palavras, maldição e bênção, faça esse exercício em casa. Leia Gênesis de 1 a 11. E você vai descobrir quantas vezes aparece a palavra maldição e quantas vezes aparece a palavra bênção. E você vai descobrir algo interessante. Que a mesma quantidade de palavras maldito, amaldiçoado ou maldição, você vai ter uma correspondência para a palavra bênção, abençoado, bendito. Só em Gênesis capítulo 12, quando você vira ali do 11 para o 12, você tem em Abrão um tipo de reversão da maldição trazida pelo pecado. E para cada palavra de maldição que fora proferida para os descendentes da serpente, Deus se encarrega de proferir uma palavra de bênção, uma medida de bênção, restaurando aquilo que foi afetado pelo pecado. O que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que o segundo Enoque, ele vem para quebrar uma realidade de maldição, mostrando que pela fé na promessa, nem todos precisam viver debaixo da condenação e da maldição do pecado. É possível, mesmo no mundo caído, onde o coração do homem anda em contrariedade à vontade de Deus e à sua palavra, nesse mundo ainda assim, é possível por causa da promessa, alguém andar com Deus.
Mas o que significa dizer que Enoque andou com Deus? Uma frase tão simples e aparentemente singela. Como é que a gente pode entender essa coisa de andar com Deus? Primeiro, se a gente for para Hebreus capítulo 11, a gente descobre que andar com Deus, conforme Gênesis capítulo 5, é sinônimo de andar pela fé. Porque Hebreus 11:5 começa dizendo, pela fé, Enoque andou com Deus. Preste atenção no que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. É impossível alguém dizer que anda com Deus, sem que seja pela fé no Filho de Deus. O andar com Deus é uma expressão de alguém que crê em Deus. Esse andar com Deus de Enoque é uma evidência externa, pública, de uma fé interna que ele carregara no seu coração. Enoque cria, segundo o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 5, e por essa razão ele andava com Deus. Mas ele cria em quê? Afinal de contas, o cânon, as escrituras, não haviam nem sido escritas, nem o Pentateuco, nem sequer o livro de Gênesis havia. Em que Enoque cria? Como é que esse homem foi justificado e validado no seu caminhar com Deus por fé? Fé em quê? Nós temos pelo menos 2 eventos antecedentes a Enoque que são carregados de evangelho. O primeiro deles é aquele que eu mencionei, está em Gênesis 3, versículo 15. Em Gênesis 3, 15, Deus está prometendo um descendente. Deus está lançando luz no meio das trevas, anunciando a esperança de um homem, nascido de mulher, mas que viria de uma forma poderosa para desfazer as obras do maligno e esmagar a cabeça do tentador. Alguns chamam esse versículo de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi pregado ao mundo e foi o próprio Deus o pregador. Deus está dizendo assim, olha, eu estou me responsabilizando em consertar as coisas quebradas pelo pecado. E como é que Deus vai fazer isso? Ele diz, eu vou fazer isso enviando um filho, um descendente, um homem nascido de mulher, mas que será maior do que todos os homens, porque é o homem Deus. Ainda no capítulo 3, você tem um segundo evento, que agora já não é mais um discurso, é um evento. E que evento é esse? Os nossos pais pecaram, e agora eles se percebem nus, estão tomados de culpa e de vergonha, e o que é que Deus faz? Diz a palavra que Deus veste Adão e Eva com roupas de pele. Ora, nós entendemos que para que aquelas vestimentas fossem confeccionadas e preparadas, um animal teve que ser imolado, um sacrifício teve que ser feito. Logo em Gênesis 3, você tem um anúncio de redenção, um sacrifício para cobrir os nossos pecados. Você avança para o capítulo 4, e essa ideia do sacrifício, ela está permeada no culto que Abel presta ao Senhor. Diz que era um dia comum, e Caim e Abel estavam ali, e foram direcionados a prestarem o seu culto a Deus. Caim ofereceu parte dos frutos da terra, entregou diante de Deus, mas Abel ofereceu sacrifício. Alguns chegam a dizer assim, olha, está vendo, tem que ser como Abel, dar o melhor, dar excelência, porque Deus só recebe o melhor, enquanto que Caim deu do que sobrou. A Bíblia não é tão enfática em dizer que Caim deu do que sobrou. O desprezo de Caim, o desprezo da oferta de Caim, não está no fato necessariamente, primordialmente, dele ter dado parte ou todo, da sobra ou da excelência. Está naquilo que estava sendo oferecido. Por que que Abel foi aceito? Porque ele ofereceu sacrifício. E o texto bíblico vai dizer assim, e Deus recebeu a Abel, e consequentemente o seu sacrifício.
E quando vai falar de Caim, diz: e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Você percebe que o que está em jogo aqui é exatamente o objeto ofertado. Por que que Abel é aceito e Caim não? Porque Abel está se apresentando diante de Deus no modo que Deus estabeleceu, por meio do sacrifício. Deixando claro para as futuras gerações, inclusive para nós, que o homem só pode se aproximar diante de Deus por meio de um sacrifício. Por conta do pecado, fica claro que alguém teria que morrer para que outro alguém pudesse permanecer vivo na presença do Deus Santo. E isso só é possível através da mediação de um sacrifício. Deus ensina isso em Gênesis 3. Abel entende, apreende isso porque ele era filho da promessa, filho da descendência da mulher. Ele repete o sacrifício em Gênesis 4. Enoque cresceu dentro da sua linhagem, vendo sacrifícios sendo oferecidos ao Senhor. Se eu tomo por base o sacrifício de Abel, que tem como base o próprio sacrifício oferecido por Deus, eu entendo por fé que os avós de Enoque, o pai de Enoque e toda aquela genealogia do descendente prometido ensinava desde pequeno que para se apresentar diante de Deus, precisamos oferecer o sacrifício. Enoque então creu. Ele creu no sacrifício. Ele creu na promessa. Do mesmo jeito que Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Paulo vai falar em Romanos 4 e 5 acerca de Abraão, diz que Abraão creu e aquilo foi depositado em sua conta, imputado a ele como justiça, mas ele creu em quê? Ele creu na promessa, ele creu no sacrifício, ele creu na esperança do Evangelho, e aquilo repousou em sua conta na forma de crédito. Enoque creu. Andar com Deus só é possível para aqueles que creem no Filho de Deus. Jesus deixou isso muito claro no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus disse de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém deseja andar com Deus, esse só pode fazê-lo se for em Cristo, porque Cristo é o caminho que nos aproxima a Deus, que nos leva a Deus e que nos conduz à presença de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que Enoque andou com Deus, ela está querendo dizer que Enoque andou com Deus por meio da fé, a fé no prometido. Do mesmo jeito, nós hoje que aqui estamos, nós andamos com Deus hoje porque cremos. Não mais apenas nos tipos, nos símbolos e nas sombras. Nós cremos naquilo que já foi concretizado de forma plena na própria pessoa de Jesus. Enoque cria olhando para frente, para o futuro. Nós cremos olhando para trás, para a realização da promessa. Nós olhamos para o que foi feito 2000 anos atrás, quando o Cordeiro de Deus, conforme disse João Batista, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Enoque creu, e aquela crença se espelhava na sua vida no andar com Deus. Mas segundo, queria dizer que andar com Deus, na ideia do texto de Hebreus, interpretando Gênesis capítulo 5, é de que andar com Deus é o mesmo que agradar a Deus. Ele andou com Deus e aquilo foi agradável a Deus. Há pelo menos dois sentidos para essa ideia de agradar a Deus. O primeiro deles é a ideia de culto. Lembra do culto agradável, do culto aceitável? Se alguém chegasse com oferta e a oferta não fosse muito boa, aquele culto, aquela oferta não era aceitável ao Senhor, não era agradável. A primeira interpretação podia ser: Enoque andou com Deus e por fé ele foi agradável, a sua vida foi uma vida de culto, de adoração, e aquilo foi aceitável na presença de Deus. Mas há uma segunda ideia, a ideia de que andar com Deus é sinônimo de obediência. Porque conforme o texto de Judas,
diz que naquela época os homens andavam segundo o curso do coração. Estamos vivendo num período que é muito parecido com aquele período de Enoque. A gente acha que era o início do mundo, tudo mil maravilhas, as coisas estavam andando todas ordeiramente, não havia ainda uma grande maculação no coração humano, pelo contrário, a coisa estava tão ruim, a maldade era tão crescente que fez necessário Deus expurgar o mal do mundo por meio de um dilúvio e se pactuar com a família de Enoque, recomeçando a história com eles. A coisa não estava mais ou menos, a coisa já estava muito ruim. Para Enoque não era mais fácil do que para a gente. A gente tem essa ideia de que dizer assim, olha, ser crente naquela época, viver com Deus naquela época, andar com Deus naquele período, era algo muito simples, afinal de contas, não temos todos os pecados que temos hoje, isso é ilusão. A Bíblia diz, já no capítulo 6 de Gênesis, que a maldade se espalhara ao ponto de subir às narinas de Deus como algo fétido. Havia maldade, havia proliferação do pecado, o desvio era grande, mas naquele mundo hostil a Deus, diz a palavra que pela fé, Enoque andou com Deus, Enoque agradou a Deus, Enoque obedeceu a Deus. Eu gosto dessa ideia de Enoque andar com Deus. É diferente de dizer assim, que Deus andava com Enoque. Por mais que pareça algo muito parecido, são completamente diferentes. Por exemplo, em Gênesis 39, quando fala de José, diz que Deus era com José. Poderíamos dizer até assim, que Deus andava com José. Mas aqui em Gênesis 5, diz que Enoque andava com Deus. Imagine-se agora você na orla de Atalaia, e você está simplesmente passeando, e você encontra um colega de trabalho, ou quem sabe um irmão da igreja, e diz assim, olha, vem andar comigo. Ou então alguém te chama para fazer uma caminhada com ele. Você já está ciente de que agora você tem que seguir o ritmo daquele que chamou para você para andar, a direção daquele que chamou você para andar, e você precisa fazer isso entendendo que, na verdade, você é um acompanhante naquela caminhada. Aquele que te chama para andar é quem dá o tom, é quem dá o ritmo, o compasso e a direção. Se a gente pensa nesse sentido em relação a Deus, a ideia é mais ou menos o seguinte: vamos imaginar o próprio Deus andando e de repente Enoque começa a andar com Deus. Mas não é Enoque quem dá a direção, não é Enoque quem determina o destino, não é Enoque quem dita o ritmo, é Deus. Enoque apenas se ladeia ao lado do Senhor, e ele passa a andar conforme Deus quer, tomando a direção de Deus, segundo a vontade de Deus, no ritmo de Deus. E a palavra que nós temos na Bíblia para isso é obediência. Obediência é andar como ele andou, viver como ele viveu, seguir os seus passos. Jesus disse, venham após mim, andem após mim. Esse é o caminho daqueles que têm fé no Filho de Deus. A nossa fé não termina na crença, ela segue-se numa caminhada. Muitos de nós dizemos assim, olha, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, eu entreguei o meu coração a Ele, e eu sei que agora Ele mora em mim pelo Espírito Santo. A pergunta é, e agora, em decorrência dessa fé, você tem andado com Deus? Essa sua fé se expressa em frutos de obediência, de amor e de temor de uma vida com Deus? Ou é simplesmente algo que você canta, discursa, mas que não se encarna e não se materializa na forma de uma caminhada? É óbvio, meus irmãos, que a nossa vida com Deus não para no momento em que nós fazemos uma profissão de fé dizendo Jesus é o Senhor. Na verdade, começa ali. Aquela confissão de fé, a declaração de que agora nós cremos, é só o início da jornada, é o início da caminhada. A partir de então, o nosso Deus nos chama a uma caminhada com Ele, uma caminhada de negação, uma caminhada de obediência, uma caminhada de renúncia, uma caminhada onde o nosso coração se alinha ao dele, o nosso tempo se alinha ao dele, as nossas vontades se alinham a dele. Porque, na verdade, nós estamos seguindo Ele e não Ele nos seguindo. É Ele quem nos convida para a caminhada e nós nos colocamos ao seu lado. E a pergunta que eu faço é, você tem andado com Deus? Não apenas no aspecto da fé, não apenas no aspecto da crença, mas você tem andado com Deus em obediência. Mas terceiro e último, andar com Deus
implica em alguém que é íntimo de Deus, intimidade e comunhão com Deus. A expressão andar denota não algo que acontecia pontualmente. Não era algo do tipo assim, Enoque andou com Deus e aquilo foi um encontro de fim de semana. Não. O texto remonta a uma caminhada quase que sem fim. É algo que ele fazia hoje, e depois amanhã, e depois de amanhã de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tinha a ver com relacionamento, de conhecimento, de intimidade e de comunhão com aquele com quem ele andava. Para muitos de nós, o andar com Deus se resume a encontros pontuais, sejam semanais ou dominicais. Eu ando com Deus, quando? Quando eu vou à igreja no domingo. E eu ando com Deus das 9 às 11h30, quando eu estou servindo ao Senhor no culto e na escola bíblica dominical. Eu ando com Deus quando eu saio da minha casa e vou para o culto das 18 até as 19h30 ou 20 horas da noite. Eu ando com Deus quando eu saio da minha casa e venho para o encontro de oração. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando de um homem que entendia o valor e a importância da comunhão e da intimidade com o Criador. E ele andava com Deus em secreto e publicamente. Ele andava com Deus, fazendo uma paráfrase, nos domingos, mas também na segunda-feira. Ele andava com Deus quando ele estava no seu ambiente, no seu habitat religioso. Mas ele andava com Deus quando ele estava no mundo hostil a Deus. Ele andava com Deus quando ele só tinha crente do seu lado. Mas ele também andava com Deus quando ele estava ladeado por ímpios. Ele andava com Deus quando todos estavam lhe aplaudindo e aprovando. Mas ele andava com Deus quando todos estavam ojeriζando a sua postura e o recriminando. Ele andava com Deus se isso fosse dar popularidade, mas ele também andava com Deus sendo pregoeiro da justiça e denunciando o pecado da sua época. Ele andava com Deus, ele sentia as dores e os incômodos do próprio Deus. Isso só é possível para alguém que tem comunhão e intimidade com o seu Senhor. A pergunta que você precisa responder para o seu coração nessa manhã é: eu ando com Deus mesmo? Em fé, em obediência e em comunhão? Eu tenho andado com Deus, por exemplo, pelas vias da oração? Eu tenho andado com Deus pelas vias da devoção, da leitura bíblica? Eu tenho andado com Deus pelas vias da comunhão, do congraçamento santo, de andar com outros que andam com Deus? Ou a minha andança com Deus é tipo um encontro marcado? Senhor, naquela hora, naquele dia, a gente vai dar uma voltinha juntos. Pode esperar por mim, Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Mas aquele encontro acaba também naquela noite feliz, naquele santo lugar. Não é isso que nos é dito sobre Enoque. Enoque andou com Deus. E aquilo era a sua praxe diária. Era a sua vida cotidiana. Aquilo remetia à intimidade e à comunhão de um homem com o seu Criador. Eu encerro com as palavras de um pregador galês chamado Stuart Olyott. Ele disse que Enoque andou com Deus, mas ele andou tanto e ele foi tão longe, que ao final daquela caminhada, ele estava mais próximo do céu do que da terra, e ele ouviu do seu amigo: fica aqui. E ele fica ali e nunca mais retorna. Mas, meus irmãos, a história de Enoque tem um certo ineditismo. Quando a gente olha para a Bíblia, parece que não temos muita coisa acontecendo dessa natureza. O máximo é Elias ali subindo numa carruagem de fogo, Moisés tendo o seu corpo escondido e nada mais desse tipo. Ressurreições, mas pessoas tornando a morrer. Mas, irmãos, aquilo que um dia Enoque experimentou, metafora para nós, aquilo que todo crente em Jesus um dia haverá de experimentar. Aquilo que Enoque prefigurou na sua não morte, é aquilo que enche o nosso coração de esperança, porque nós também temos fé no prometido. Nós também depositamos a nossa confiança no Salvador.
E nós sabemos que o desfecho da história deste homem aponta para o desfecho da história de todo aquele que pela fé está em Cristo Jesus. A história de Enoque é um prenúncio santo, porque Jesus disse que naquele dia, quando ele vier, inclusive, nem todos morrerão. Os vivos serão transformados. E aí, assim como Enoque, alguns estarão nas praças, nos parques, quem sabe na casa de um familiar, ou num culto público, e de repente eles não serão, porque Deus os tomou para si. Mas aqueles que já descansaram e que experimentaram em algum nível a morte, assim como Enoque, esses não experimentarão a segunda morte, porque já passaram da morte para a vida. E segundo a Escritura, naquele dia, os mortos ressuscitarão primeiro, serão glorificados, receberão um novo corpo e reinarão eternamente com Cristo, onde nunca mais experimentarão a morte. A vida de Enoque e o seu desfecho histórico é para nós um lembrete de que crer em Cristo não é simplesmente crer, viver e morrer. É crer, viver e viver e viver e viver. Porque ainda que morramos, a Bíblia diz que com Cristo viver é Cristo, morrer é lucro, porque a nossa morte foi tragada na sua morte. E nós temos a esperança da vida eterna. Mas lembre-se, tudo isso só é possível para aqueles que creem. Enoque andou com Deus, porque creu. Enoque não experimentou a morte, porque creu. Enoque obedeceu a Deus no mundo hostil a Deus, porque creu. Você precisa encher o seu coração de fé no Salvador. E manifestar essa fé numa crença viva, de obediência, de testemunho e de comunhão com o Senhor. Até aquele dia em que também não seremos, porque Ele também nos terá tomado para si. Bendita a esperança que nos é prefigurada na vida de Enoque. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento, feche os seus olhos e peça ao Senhor para que Ele, por sua graça, traga essa palavra ao seu coração. Pelo que você será lembrado? Se você morresse hoje, o que é que os seus amigos, vizinhos, parentes diriam a seu respeito? Se você pudesse ser biografado, o que é que estaria na sua lápide? Qual frase, qual emblema descreveria a sua vida? Seria meramente um bom homem, alguém que trabalhou muito, pessoa responsável, dedicado, dedicada? Ou alguém teria que procurar você em Deus, a fim de encontrar algo acerca da sua história? Porque tudo que você é nele. Porque é assim que vivem aqueles que andam com Deus. Quanto mais com Deus eles andam, menos eles são. Eles vão sendo ocultados no Senhor. E eles vão deixando de ser, à medida que Deus é neles. Enoque andou com Deus e andou com Deus. De repente, Enoque estava ocultado pelo próprio Deus. Essa deve ser a realidade de vida de cada um de nós, que também andamos com Deus por meio da fé em Cristo. Pai bondoso, nós oramos agradecidos e pedimos a Tua bênção sobre esta palavra que ouvimos, que esta palavra nos ensine que ser parte da descendência prometida por meio da fé nos coloca diante da responsabilidade, da obediência, do testemunho e da comunhão viva com o Senhor. Que assim como Enoque, ó Deus, nós possamos assumir as nossas responsabilidades, mas também termos o nosso coração encharcado pela esperança. Obrigado a Deus, porque assim como a história de Enoque, a nossa história também não terá um fim na morte. Obrigado porque temos a esperança da vida e da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.